E aí, galera, beleza? Então, eu tô com um projeto aqui e a ideia é a seguinte, né? É fazer vídeos, né? Que contemplem assuntos do Enem. Por exemplo, a gente trabalhou conceito de calor, temperatura, equilíbrio térmico em sala de aula, né? Tem uma equação que relaciona quantidade de calor, né? Necessário, né? Na verdade, quantidade de calor, né, que depende da temperatura, né? Se você varia a temperatura, né, logo aquele objeto vai ficar mais quente, né? Vai ficar com uma determinada quantidade de energia, né? E a gente consegue quantificar esse valor, né, usando a matemática, né, uma equação, né? Aí a ideia é tentar, né, descrever o máximo possível, né, as equações, as variáveis, de tal forma que vocês consigam entender, né? E consigo ter autonomia para resolver problemas desse tipo no Enem, beleza? Então, eu vou explicar para vocês, né, a equação da quantidade de calor, né, que depende da temperatura, né? E é lógico, né, depende da massa, né? Vocês podem imaginar um objeto pequenininho, né, para variar a temperatura daquele objeto, você vai precisar de pouca quantidade de calor, né? Para uma massa maior, você precisa de mais energia, né, para variar a temperatura, né? Certo? Então é lógico que a quantidade de calor dependa também da massa, né? Da massa e da temperatura. E eu não expliquei para vocês em sala de aula um conceito que é calor específico. O que é calor específico? Vocês já observaram, né? Acredito eu, alguns de vocês já observaram que quando você tem objetos diferentes, uns conduzem energia térmica melhor que outros, né? Por exemplo, o ferro, ele, se você colocar, esquentar ele no fogo, ele rapidola vai variar a sua temperatura, né? Já outras substâncias demoram mais para variar a temperatura. Então, a partir daí a gente consegue definir o conceito de calor específico, né? Que é basicamente a quantidade de energia necessária, né, para que 1 grama de alguma substância varie em 1 grau Celsius. Beleza? Repetindo. Calor específico é a quantidade de energia, né? Para qual 1 grama de alguma substância varie em 1 grau Celsius. Beleza? Por exemplo, a água. A água, vocês já entraram em mar, né? Não sei se algum de vocês já entraram. E, por exemplo, meio-dia você entra na água, ela ainda tá geladinha, né? Agora, se você pisar na areia meio-dia, ela tá quente pra caramba, né? Desculpa o termo aí, mas ela tá muito quente, né? Ou seja, a areia, ela não precisa de muita energia para variar a temperatura, já a água não. A água precisa de uma grande quantidade de energia para ela variar a temperatura dela. Por isso que a água, quando você entra, ela ainda tá geladinha, meio-dia. Aí quando for lá de noitezinha, ela já tá quente. Aí você pisa na areia, a areia tá geladinha. Enfim, dito isso, né? Eu vou explicar a equação que relaciona temperatura e massa, né? Vamos lá. Q igual a M vezes C vezes a variação da temperatura. Beleza? Que a gente chama de delta T. Beleza? O que é um delta? O delta ele é um triângulo, basicamente. Beleza? É um triângulozinho, a gente chama de delta. E ele significa variação. Variação da temperatura, beleza? Aí podia ser variação do tempo, podia ser variação de outras grandezas físicas. Enfim, dando continuidade. O que é o Q? O Q,
maiúsculo, ele é a quantidade de calor, beleza? Isso é igual a M, M é massa, vezes C, C é a constantezinha, né, que é o calor específico, vezes delta T, que é a variação da temperatura, né? Ou seja, a quantidade de calor, que é o Qzão, vai depender desses parâmetros, da massa, do Czinho e da temperatura, beleza? Aí, para quem tem baixa visão e consegue ver, né? Pelo menos um pouco, né? Aqui tá, né? A equação aqui do Q, dependendo da massa, da temperatura, beleza? E do Czinho, é claro, né? Que é o calor específico, né? Aí, vamos supor que a massa está valendo 50 gramas. A massa vale 50 gramas. O Czinho da água é 1. É 1 grama. É 1 caloria por grama vezes grau Celsius. Beleza? Esse é o calor específico da água. Cada substância tem um calor específico, como eu disse, né? Toda substância tem essa propriedade intrínseca. Supondo que a água tem uma massa de 50 gramas e a temperatura inicial é de 50 gramas. E eu vou esquentar ela até ela chegar a 100 graus Celsius, né? Beleza. Aí vocês jogam essas variáveis, esses dados na equação. Eu pergunto para vocês qual é a quantidade de calor que esse objeto vai ter, né? Variando a temperatura. Para 50 gramas de água. Então, Q igual a 50, que é a massa, né? Vezes 1, que é o calor específico vezes, abre parênteses, T final, né? Que é 100 graus Celsius, menos temperatura inicial, que é 50 graus Celsius. Fecha parênteses. Beleza? Aí resolve essa equação, né? Então, Q vai ficar igual 50 vezes 1, 50, né? Vezes, abre parênteses. Aí o que está dentro do parênteses, você resolve primeiro o que está dentro do parênteses, né? Então, fica 100 menos 50, né? Que é igual a 50, né? Agora sim, depois de ter resolvido o que está dentro do parênteses, você vai resolver o que está fora, né? Que sobrou, né? Então vai ficar 50 vezes 50 é 2.500. A unidade quantidade de calor, né? É caloria, beleza? Mas tem joule também, aí teria que fazer uma conversão. Mas aqui a gente vai trabalhar com caloria, beleza? Então, esse aqui é um vídeo piloto, né? Eu tô pedindo palpite aí pra galera, para melhorar e tal. Questão, né, de acesso a essas informações e tal, esse conhecimento. Se vocês puderem dar um feedback aí, agradeço.